Apenas para lembrá-los, então, da sequência que nós temos visto aqui nas últimas semanas, nós encerramos na semana passada aquela narrativa sobre os diversos eventos que envolveram o julgamento de Jesus diante das autoridades romanas, especificamente o julgamento de Jesus diante do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Um julgamento esse onde Pilatos ele confirma aquela sentença que já havia sido proferida por parte dos líderes do povo judeu, que afirmavam que Jesus é réu de morte. Segundo eles, Jesus ele havia cometido o crime de blasfêmia, por ter afirmado ser ele o Cristo, ser ele o Messias, ser o ungido de Deus, o Rei Salvador de Israel. Diante desta sentença anunciada, os líderes da religião judaica se dirigem até Pilatos e apresentam o caso a ele. Só que eles fazem alguns pequenos ajustes diante de Pilatos. Ao invés de apresentar Jesus com uma acusação religiosa de blasfêmia, os principais sacerdotes e anciãos apresentam Jesus diante do governador da Judéia com uma acusação política. Eles dizem a Pilatos que aquele homem havia se auto-intitulado o rei dos judeus. Pilatos então ali analisa o caso, ele realiza algumas perguntas para Jesus, e mesmo indo contra a sua própria consciência, porque ele via em Cristo um homem inocente, Pilatos covardemente, temendo perder aquela sua posição de poder, temendo uma possível revolta do povo judeu, ele confirma aquilo que já havia sido dito pelos religiosos e então ordena que Jesus seja crucificado. E hoje nós vamos seguir na narrativa analisando então o momento da crucificação de Jesus. A primeira parte aqui deste relato da crucificação nós vamos encontrar no texto de hoje, Mateus 27, 32 a 44. Mas antes de ler, irmãos, é importante ressaltar que o que nós temos aqui diante de nós, antes de mais nada, é um registro histórico de algo que realmente aconteceu na história. Algo que realmente aconteceu há muito tempo atrás. Por mais que muitos tentem transformar a Bíblia em um livro de contos de fada, isso jamais será verdade. A Bíblia narra aqui eventos que de fato aconteceram na história e no tempo. E mesmo os mais ferrenhos críticos do cristianismo, quando estes honestos intelectualmente, eles admitem que em determinado momento, aproximadamente 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus foi crucificado na Judéia. Há tantas evidências históricas disso que hoje ninguém seriamente questiona que Cristo foi crucificado. É um evento histórico. Então nós encontramos aqui na Bíblia, antes de mais nada, um registro histórico disso. Quando nós encontramos aqui na Bíblia, que é um conjunto de livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, nós temos aqui pessoas que viram esses acontecimentos, são testemunhas primárias de tudo isso que aconteceu. Eles presenciaram, eles estiveram com este homem chamado Jesus, eles andaram com eles ouviram as suas palavras, eles testemunharam a crucificação de Jesus, e eles forneceram um relato sobre isso. E essa é a forma, irmãos, que se verifica a veracidade de um fato. É desta maneira, quando testemunhas contam aquilo que eles presenciaram. Você tem lá 3, 4 testemunhos, no caso aqui dos evangelhos, 4 testemunhas. Nós podemos considerar que Lucas e Marcos, eles coletam o testemunho de diversas pessoas. Eles não eram apóstolos, mas andaram com os apóstolos e coletaram os seus testemunhos. Essas pessoas trazem um relato que nós podemos confrontar. Então, quando você quer confirmar um fato histórico, você tem testemunhas e você confronta essas testemunhas, as histórias delas. Se as histórias batem, se as histórias convergem entre si, então você pode dizer, olha, isso de fato aconteceu. Tais e tais pessoas viram este evento e o relato deles é o mesmo. Eles viram as mesmas coisas, isso aconteceu de fato. É assim que nós temos acesso a qualquer história aí que nós aprendemos nas nossas escolas, nos livros históricos, é dessa forma.
Como é que nós sabemos acerca do descobrimento do Brasil? Como é que nós sabemos acerca da independência do nosso país? Porque em algum momento, pessoas que testemunharam escreveram. Deixaram seus registros históricos por meio de cartas, por meio de livros, por meio de outros documentos. É dessa forma. Então o que nós temos aqui, diante de nós, é a crucificação como um evento histórico. Isso de fato ocorreu. E é claro que nós veremos os desdobramentos disso. E aí nós vamos entrar em campo teológico. E aí nós vamos entrar em campos espirituais. Coisas que lidam, que interferem diretamente na nossa vida. Que falam acerca do nosso destino eterno. E é este lado da história que precisa ser recebido por fé. O registro histórico, ele é histórico. Aconteceu. Os desdobramentos em níveis espirituais, nós temos que crer por fé. Só que também é importante dizer que a nossa fé, a fé cristã, não é um salto no escuro. Não é, você tem que ter fé em algo que você é incapaz de compreender. Olha, isso você não tem, você tem que só acreditar. Não questione. Não é assim. A fé cristã envolve conhecer, envolve em confiar com o seu coração, com a sua mente, naquilo que Cristo disse e que fez por nós neste evento que nós veremos. Jesus explicou detalhes acerca do que ele faria, a sua missão, quais serão as consequências disso. Ele falou, e aí cabe a nós confiar. Tudo aconteceu como ele disse que aconteceria. Um fato histórico. Onde entra a fé? É a nossa confiança em crer que tudo aquilo que Jesus falou é verdade. Que as consequências, os desdobramentos no campo teológico e espirituais, de fato são reais também. Então a fé não é crer em algo que é impossível de ser compreendido, não. É nós confiarmos que tudo isso aconteceu exatamente como está relatado. Que as consequências espirituais são reais a nós também. Então, diante disso, vamos à leitura do texto de hoje. Mateus 27, versos 32 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus? Por que Deus não vem livrá-lo agora? Se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou o Filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. E aqui, queridos, nós não vamos ter tempo de trabalhar todo o texto aqui nessa manhã. Então eu vou dividir aqui essa exposição em 2 partes. Nós veremos a primeira parte hoje e a primeira parte da semana que vem. Nesta primeira exposição, nós veremos que Mateus, aqui o autor deste evangelho, ele deixa bem claro aos seus leitores de que é necessário que isso ocorra. A crucificação é necessária. A crucificação de Jesus tinha que acontecer. Não havia outro caminho. E aqui, essa primeira exposição, nós vamos trabalhar mais, vai ser mais explicativa em relação ao texto em si. Já na segunda parte, que nós veremos na próxima semana, ela será mais prática e nós veremos que a zombaria sofrida por Jesus nos versos 39 a 44 revela muito mais do que os próprios zombadores poderiam compreender. Há muitas verdades
contidas nas palavras dessas pessoas que aparecem zombando de Jesus. Coisas que eles mesmos, os escarnecedores, eram completamente incapazes de entender naquele momento. Então, antes de iniciarmos a análise do texto diretamente, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma pequena introdução acerca da crucificação. Isso porque nós estamos, irmãos, distante muito tempo do período em que essa prática ocorria. Nós estamos muito distante do tempo que aconteciam crucificações como um método para punir, criminosos, enfim. Eu diria até que existe, depois de tanto tempo de cristianização no nosso meio, nossa cultura, existe até uma certa romantização do processo da crucificação, que é algo extremamente cruel. Se nós analisarmos os 4 evangelhos, e os 4 citam a crucificação, falam da crucificação de Jesus, nós vamos perceber que da mesma forma como Mateus, nenhum dos outros evangelistas ele é muito detalhado aqui, ao narrar cada momento da crucificação. Eles não explicam muitas coisas acerca do que Cristo passou ali. Isso se deve muito por conta do contexto histórico-cultural daquele tempo. Os leitores do primeiro século, aquelas pessoas que os autores desses livros tinham intenção de alcançar, diferente de nós, eles estavam muito bem familiarizados com isso aqui. Eles sabiam exatamente o que ocorria quando alguém era condenado à crucificação e era de fato crucificado. Não era necessário para eles explicar em detalhes, narrar cada momento, explicar cada passo desta execução. As pessoas sabiam o que acontecia nesses casos. A crucificação era um tipo de execução sem paralelos em termos de dor, de sofrimento e de humilhação. A pessoa, o condenado ali, ele era pregado numa cruz em uma posição que provocava sufocamento. Essa era a intenção ali, colocar em uma posição onde a pessoa não conseguisse respirar direito. E aí, para conseguir respirar, aquela pessoa ela tinha que fazer força com braços e com pernas, já bastante feridos por conta dos cravos que eram postos ali, eles eram pregados naquela cruz, então eles tinham que fazer força com braços e com pernas para conseguir expandir a caixa torácica e assim o ar entrar nos pulmões. Então esse processo era extremamente angustiante, era muito dolorido, era muito sofrimento. Durante a crucificação, os condenados eles poderiam sofrer vários desmaios, que eram produzidos por conta da exaustão, de tanto tentar buscar o ar, e também pela dor extrema que eles sofriam ali. Você tinha ainda presente ali uma grande perda de sangue, por conta dos açoitamentos, que eram realizados antes da crucificação. Então tudo produzia um cenário de angústia, que poderiam durar vários dias. Há relatos de pessoas que passaram semana pendurados em uma cruz até morrer. E aí a pessoa morreria ou por perda de sangue, sangrava até a morte, ou por não ter mais energia para sustentar o próprio corpo e morria sufocado. E aí, por conta da demora deste processo, da execução, às vezes ele era acelerado, por algum motivo fosse necessário acabar com aquilo, havia uma forma onde os soldados conseguiam agilizar a morte da pessoa condenada. Como eles faziam isso? Como nós veremos depois, como fizeram com os 2 ao lado de Cristo. Eles quebravam a perna daquela pessoa e assim ela não conseguia mais o sustentamento necessário para respirar. E aí a morte ocorria quase que instantaneamente. A perna era quebrada e eles, em poucos minutos, vinham a morrer. Mas além da dor, irmãos, e do sofrimento que há nesse tipo de execução, há ainda a questão da humilhação sofrida. Se nós buscarmos informações sobre a crucificação em relatos extra-bíblicos, o que nós vamos sempre encontrar é a cruz sendo relatada como algo horroroso.
terrível e extremamente humilhante. Na própria lei romana, a crucificação ela ficava reservada apenas para os piores criminosos. Aqueles que pertenciam às camadas mais baixas da sociedade. Aqueles que eram realmente considerados como desprezíveis. Nenhum cidadão romano, por exemplo, poderia ser crucificado. Se a pessoa era um cidadão de Roma, ela não poderia, mesmo que ela tivesse praticado qualquer crime. Tamanha o horror que a crucificação era vista. A única exceção era quando o imperador romano ordenasse a crucificação de alguém. Aí não importava a cidadania. Já entre os judeus, a crucificação era vista com ainda mais gravidade e com ainda mais horror. Isso por conta daquilo que a lei do Senhor diz em Deuteronômio 21, 23, onde o texto afirma que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Os judeus entendiam que todo criminoso que fosse executado e que ficasse exposto publicamente, pendurado em uma cruz, pendurado em um madeiro, isso era como uma marca, era como um sinal de que aquela pessoa ali havia sido amaldiçoada pelo próprio Senhor. Eles viam ali como literalmente aquela pessoa é um maldito de Deus. Se isso aconteceu é porque Deus amaldiçoou essa pessoa. Essa pessoa que está pendurada no madeiro é um maldito. Assim diz a palavra do Senhor. E este, irmãos, é certamente mais um dos motivos pelo qual os líderes religiosos realizaram todos os esforços possíveis para que Jesus fosse condenado não somente à morte, mas à morte por crucificação. Eles tinham esse motivo por trás, quando eles disseram lá, crucifica-o, crucifica-o, porque dessa forma, Cristo seria exposto publicamente, e isso causaria uma grande reação pública do povo judeu comum. As pessoas, o povo judeu de modo geral, viriam Cristo na cruz e pensariam sobre a perspectiva da lei. Olha, esse homem realmente é um maldito de Deus. Esse homem realmente não é quem dizia ser, porque ele foi amaldiçoado pelo Senhor. Olha, ele está aí exposto publicamente, pendurado em um madeiro. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós temos que lembrar do propósito de Mateus com o seu evangelho. O apóstolo aqui está escrevendo tendo em mente um público predominantemente formado por judeus do primeiro século. Muitos, inclusive, que leram as primeiras cópias deste evangelho, possivelmente presenciaram a crucificação de Jesus. E aí Mateus quer mostrar para essas pessoas de que a crucificação não foi a exposição pública de um criminoso. Não foi lá um falso mestre que estava sendo crucificado, um blasfemo. Pelo contrário, Mateus quer mostrar ao seu público que a morte de Cristo, ali morreu na cruz o único e verdadeiro Rei Messias de Israel. O evangelista quer mostrar para todos os seus leitores que a maldição de Deus sobre Jesus na cruz cumpre com as leis e os profetas. Ele não nega o texto de Deuteronômio, que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Mateus não nega isso, mas ele mostra que Cristo se tornou maldito porque isso é necessário. Porque isso é necessário. Mateus quer mostrar ao seu público que ao se fazer maldito, Cristo removeu toda a maldição que pairava sobre nós. É isso que Paulo também vai afirmar em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 23 a 24,
mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para o judeu. Por que é escandaloso? Porque uma pessoa pendurada no madeiro é maldito de Deus. É escândalo para o judeu pensar em um Messias que foi amaldiçoado pelo Senhor. É escândalo para eles. Mas é também loucura para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Depois, Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. A crucificação aconteceu. É um fato histórico. Mas por que ela aconteceu? Segundo o que nós acabamos de ler, ela aconteceu porque nós, pecadores, necessitávamos dela. Nós necessitávamos da morte do Filho, porque esse era o único meio de encontrarmos a paz. É aqui que entra a fé. É o confiar nisso. É o confiar que as palavras apostólicas são verdadeiras. Que ali na cruz não morreu um homem qualquer. Morreu o Filho de Deus. E aquilo ali não aconteceu como uma tragédia. Cristo ali não foi simplesmente assassinado pelos seus inimigos. Aquilo aconteceu porque era necessário. Deus planejou que isso acontecesse. E aí que entra a fé. É crer nas palavras de Jesus, lá de João 11, 25 a 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É aqui que entra a fé. Crermos na palavra de Cristo. E as evidências, queridos, históricas, vêm para nos ajudar nisso. Porque tudo aquilo que Cristo falou que aconteceria, de fato aconteceu. Então, tendo dado essa breve introdução sobre a crucificação, eu gostaria de lembrá-los aqui de 2 outros textos deste mesmo Evangelho de Mateus, que são muito importantes para esse propósito do autor aqui, em mostrar aos seus leitores de que a morte de Jesus não foi um acidente, não foi a derrota de um falso Messias, mas que tudo isso aconteceu porque era necessário. O primeiro texto que eu quero lembrá-los é de Mateus 16, 21. Onde o Mateus aqui vai relatar que desde aquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. O texto que segue aí depois dizendo que o apóstolo Pedro, ele reagiu a essa informação com grande indignação, de tal forma que Pedro repreendeu Jesus. Imagine só, Pedro repreendeu Jesus. Ele disse, isso de modo nenhum acontecerá. Pedro ali apresenta a mentalidade típica de um judeu do seu tempo. Ele pensou, Messias está diante de mim. Agora vem o reino. Ele vai instituir, vai governar todas as coisas, será triunfante. Mas ele me vem agora dizer que ele tem que morrer. Não, Senhor, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Você tem que triunfar. E aí Cristo responde a Pedro, que naquele momento, o apóstolo ali estava agindo, ele estava pensando, ele estava falando como se fosse um verdadeiro inimigo de Deus.
Ele agia como o próprio diabo. Isso porque Pedro, naquele momento, ele não estava levando em consideração as coisas de Deus. Ele pensava como um homem que está em rebelião contra aquela que é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus expressa nas palavras de Jesus? Que ele fosse até a cruz e que ele morresse ali. Jesus deixou claro que essa era uma parte importantíssima da sua missão. Aí o segundo texto que eu quero lembrá-los é o de Mateus 26, versos 52 a 54. Mateus 26, versos 52 e 54, são as palavras de Jesus para Pedro. Novamente Pedro. Logo depois do apóstolo tentar defender Cristo ali, impedir que Jesus fosse preso, fazendo uso da violência para isso, né? Jesus, ele repreendeu mais uma vez Pedro. E ele disse: coloque a espada de volta no lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você não acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou você acha que Jesus não poderia ter clamado a Deus naquele momento da crucificação e ter impedido todo aquele sofrimento? Poderia. Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Assim deve acontecer. E agora, irmãos, ao analisarmos o texto de hoje, nós veremos que Mateus, ele não faz aqui citações de profecias que se cumpriram na crucificação. Como Mateus já fez em diversos outros momentos, onde ele sinalizou aos seus leitores, usando aquela expressão comum, então, aconteceu isso, então se cumpriram as escrituras dos profetas. Mateus, por várias vezes, nós vemos ao longo do Evangelho de Mateus, por várias vezes ele dizendo, olha, isso aqui aconteceu na vida de Jesus, porque então se cumpriram as escrituras dos profetas. Agora Mateus não faz essas citações diretas. Por quê? Porque não é necessário. Mateus está escrevendo para o povo judeu, um povo conhecedor das Escrituras, um povo conhecedor especialmente dos Salmos. E aí então você vai entender daqui para frente o porquê que não é nem preciso citar que ali se cumpriram profecias. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Mateus 27, vamos começar no verso 32. O versículo diz: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Cristo. Queridos, as execuções, elas não ocorriam dentro da cidade de Jerusalém. Elas aconteciam fora dos seus muros. Por isso, mais provável aqui que essa expressão ao saírem não diz respeito ao pretório que nós estávamos na exposição passada, o local onde Jesus estava sendo julgado por Pilatos. Mais provavelmente isso diz respeito ao saírem dos limites da cidade, quando eles já estavam fora dos muros de Jerusalém. O costume ali era que o preso ele tinha que carregar a sua própria cruz até o local da execução. Ou era a cruz inteira, ou era só o braço superior dela. Jesus ele deve ter carregado a cruz até certo ponto, até o lado de fora da cidade. Mas como ele já estava extremamente debilitado fisicamente, por já ter perdido uma grande quantidade de sangue, provavelmente com açoitamento, ele não deve ter conseguido levar adiante. Naquele momento, as suas forças ali acabaram por conta de tanto esforço físico. E aí então os soldados romanos, eles obrigam ali um homem que estava na região ali, um homem de Cirene, que é um povoado grego que ficava ao norte da África, onde hoje nós temos a Líbia. Eles obrigaram este homem chamado Simão a carregar a cruz para Jesus até o local da execução. Nós não temos informações aqui acerca deste homem, desse Simão. Tudo que é contado, irmãos, vem de tradição e nós não temos como aprofundar a história deste homem aqui. Mas ele foi obrigado, né? Fica bem claro, os soldados romanos obrigaram, ele não tinha opção ali. Né? Há uma romantização dessa pessoa ao longo da tradição cristã, colocam ele como alguém que auxiliou, se voluntariou. Não, ele foi obrigado, ele não tinha escolha, ele teve que carregar até o local. Depois, o verso 33 e 34, ele vai dizer: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber.
mas ele provando não quis beber. Então, chegando ao local da crucificação, no Gólgota, que é uma palavra aramaica que vai significar caveira, ou chegando no Calvário, que é uma outra palavra que aí tem origem no latim, que é a palavra calva no latim, significa a mesma coisa, caveira. Então, todos esses termos, Gólgota, Calvário, eles estão falando do mesmo lugar, do local onde ele foi crucificado. Chegando ali, Mateus conta que deram vinho com fel para Jesus beber. E fel, queridos, é uma tradução de uma palavra grega que significa amargura. Eles deram para Jesus beber um vinho misturado com algum tipo de substância que deixava ali aquela bebida muito amarga. Marcos ele fala no seu evangelho que era vinho misturado com mirra. E mirra era uma especiaria extraída de uma planta, era muito usado como um óleo, né? Alguns usam como aromático, mas o grande uso dele era com propriedades medicinais, era um óleo com fins terapêuticos. E aí por isso alguns dizem que essa era uma bebida que era especialmente preparada para ser uma espécie de analgésico, para aliviar a dor daquelas pessoas que estavam passando pela crucificação. Só que quando você pensa nisso, você olha o soldado romano, não parece que seria a intenção deles dar um analgésico para aqueles que eles acabaram de açoitar, pregar pés e mãos numa cruz. Parece aqui, eu creio, que esse era mais um elemento de diversão dos soldados. Tipo, você quer um alívio para a sua dor, então toma essa bebida que é praticamente impossível de se beber por causa do gosto. Então era mais uma diversão entre eles. Quer um alívio para a sua dor? Então toma isso aqui. E a pessoa não conseguia tomar, porque o gosto era horrível, era algo quase impossível de se beber. E aqui neste ponto, queridos, que Mateus ele poderia começar a fornecer para nós, que aqui está se cumprindo a palavra dos profetas. Mas ele não fez isso. Diferente de João, por exemplo. No Evangelho de João, se você for ver o mesmo relato paralelo, lá em João 19, versos 17 a 27, João, vai dizer que as Escrituras se cumpriram nesses eventos. Mas Mateus não crê que é necessário explicar às pessoas disso. Mateus está escrevendo o povo judeu. E ele sabe que o povo judeu imediatamente lembraria, por exemplo, do Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O povo judeu logo relacionaria as passagens. Parece que Mateus aqui ele quer entrelaçar os relatos do sofrimento e da angústia do próprio salmista. Esses textos falam do sofrimento de Davi. Parece que Mateus ele quer entrelaçar o sofrimento de Davi com o sofrimento e a angústia de Jesus. No filho de Davi, porque Jesus é o filho de Davi, as palavras do próprio Davi encontram o seu cumprimento. É necessário que isso aconteça. Pois do contrário, como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Depois, o verso 35 vai dizer que, depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Os romanos, eles crucificavam as suas vítimas nuas. E era costume que as vestes da pessoa que seria executada ficassem como uma espécie de prêmio para os seus executores. E aqui os soldados repartem a roupa, as peças de roupa, que provavelmente Jesus tinha ali uma roupa interna, uma roupa externa, uma peça de roupa externa, que era a sua capa, um cinto e um par de sandálias. Era o mínimo que uma pessoa daquele tempo vestiria. E aí então os soldados fizeram a divisão dessas peças por meio de um sorteio, para ver com qual peça cada soldado ficaria. O que os soldados não faziam ideia é do conteúdo do Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Outra vez, parece que Mateus está aqui relacionando a angústia da quase morte de Davi, que está relatada no Salmo 22,
ele entrelaça com a angústia e o sofrimento do filho de Davi. E é aqui, neste texto de hoje, neste evento de hoje, que parece que esse texto encontra o seu pleno cumprimento. Como disse João no seu evangelho, João ele declara explicitamente em João 19, 24, isso aqui aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Depois, versos 36 e 37, ele vai dizer que assentados ali o guardavam. Os soldados que estavam ali, ficaram ali sentados guardando Cristo. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, no topo da cruz, você sempre iria encontrar uma tábua, onde era escrito o crime que aquela pessoa havia praticado. E aquilo era escrito para exposição pública. As pessoas passavam por ali, leriam a placa e saberiam qual crime aquela pessoa havia cometido para ter que ser crucificado. E aí Pilatos decidiu, como uma espécie de afronta aos líderes religiosos, escrever o crime de Jesus em hebraico, em grego, em latim, todos os idiomas conhecidos daquela região, que era para não deixar dúvida para ninguém, para que ninguém chegasse ali e não entendesse o motivo da crucificação, que aquele homem ali estava sendo executado por ser o rei dos judeus. Mal sabia Pilatos a grande verdade que estava exposta naquela placa. De fato, estava sendo crucificado o rei dos judeus. Depois o verso 38 nos diz, e 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E aqui, irmãos, só para lembrar, eu já expliquei em outra ocasião, quando eu estava expondo sobre Barrabás. Essa tradução aqui, ladrões, ela não é a mais precisa que nós poderíamos encontrar aqui para indicar quem eram esses homens. Por quê? Porque naquele tempo ninguém seria crucificado por roubo. Se você roubasse, se alguém cometesse um crime de roubo, ele não seria crucificado por isso. Então a palavra original, a palavra grega lestai, né, que é o termo usado aqui, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente alguém que rouba algo. Ela tem a ideia de literalmente um guerrilheiro rebelde. A ideia é um salteador. Né? Então provavelmente esses 2 homens estavam envolvidos em alguma insurção, uma guerrilha. Em algum momento eles se surgiram contra o Império Romano, provavelmente mataram soldados, muitos do grupo dos guerrilheiros também foram mortos, e era por isso que eles estavam sendo ali crucificados. O certo é, Jesus foi crucificado entre 2 transgressores. É fato. E aí a gente já lembra de Isaías 53, 12. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Aí o verso 39 a 44, agora o restante do texto, ele vai dizer, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam, dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. E a partir daqui, irmãos, eu não vou ser muito exaustivo nas explicações, porque nós veremos semana que vem esses textos mais profundamente. Nessa parte final do texto, que nós vemos a zombaria contra Jesus, mesmo já crucificado, em grande sofrimento, nós vemos que isso continua ainda, os escárnios, né? As palavras de ofensa. Mas até mesmo isso precisava acontecer. Até mesmo a zombaria era necessário. Por quê? Porque então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Salmo 22 novamente, versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer.
Mateus deixa muito claro para nós que todos esses eventos, todos os eventos que aparecem aqui na morte de Cristo, eles não ocorreram por acaso. A cruz não foi a derrota do Messias. Tudo aconteceu porque era necessário, pois do contrário, como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer. E aí eu quero que vocês pensem agora, irmãos, mais profundamente acerca dessa declaração de Jesus, que aparece em Mateus 26:54, quando ele diz: assim deve acontecer. Isso fica muito claro quando a gente olha as profecias e vê em como se cumprem com precisão. Você olha todos esses textos que nós lemos, os Salmos 22, Isaías 53, e aí você olha para a cruz e percebe os mínimos detalhes. Até as palavras são ditas, fecham com aquilo que Deus anunciou que aconteceria. Claro, isso aconteceu porque Deus quis assim. A profecia anuncia isso, né? Agora, por que a cruz é necessária? Por que ela precisava acontecer? Por que Deus optou por este caminho? Será que você saberia a resposta disso? Por que isso teve que acontecer? Por que foi assim? E talvez a maneira mais fácil de nós solucionarmos isso é dizer: a cruz é necessária porque essa é a vontade de Deus. Deus falou, Deus revelou, Deus anunciou. Jesus disse que essa era a sua missão. Isaías 46, 9 e 10 fala que Deus faz tudo aquilo que é da sua vontade, que só Ele pode anunciar desde cedo o que vai acontecer no futuro, porque Ele faz tudo o que quer. Então, é a vontade de Deus, é por isso que aconteceu. Mas vai além, né, irmãos? A gente precisa entender, é preciso compreender. É por isso que a nossa fé não é um salto no escuro, tem um motivo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, por meio de Adão e Eva, foi da vontade do Senhor providenciar uma forma do homem ser salvo do seu pecado, e com isso voltar a viver para o propósito pelo qual ele foi criado. E muitas vezes nós minimizamos a salvação, ou transformamos a redenção através do sacrifício de Cristo apenas em um único propósito. Nós pensamos: Jesus morreu por nós para nos dar vida eterna, para nos fazer viver para sempre em um paraíso. A gente reduz a salvação a isso: viver para sempre em um local de perfeita alegria. E é claro que isso é importante. É claro que faz parte, especialmente porque é do nosso interesse. Quem não quer viver eternamente em um paraíso? Mas na cruz, Cristo ele providenciou muito mais do que isso. E aí nós temos que voltar lá para a criação. Por qual motivo Deus criou o homem? Deus nada faz sem um plano ou razão. Até tem um cântico que nós cantamos isso. Deus nada faz sem um plano ou uma razão. Nós temos um propósito para existir. Do contrário, Deus não teria nos criado. E esta é normalmente a primeira pergunta de muitos dos catecismos cristãos. Por exemplo, o breve catecismo de Westminster, ele vai dizer na sua primeira pergunta: qual é o propósito principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Foi para isso que Deus nos criou. Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E aí na queda, no pecado, a raça humana perdeu o seu propósito. Perdeu a comunhão com Deus. Decaiu do estado de amizade com o Criador. O homem em pecado, ele é impossibilitado de glorificar a Deus e desfrutar dele em um relacionamento pessoal. O pecado afasta o homem do seu propósito. Em pecado, o homem está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da sua maldição.
sujeito a todas as misérias dessa vida, sujeito à morte física, espiritual e eterna, onde ficará em tormentos para sempre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte, ela é a justa retribuição que Deus estipulou como penalidade para a nossa rebelião. Para que a justiça seja feita, a retribuição de morte precisa acontecer. É por isso que todos morrem, porque todos pecaram. E aí, para que Deus possa perdoar o homem pecador, sem com isso macular sua justiça, o pagamento estipulado pelo pecado, o salário, precisa ser providenciado. O que Deus faz diante disso? Deus deseja, é da sua vontade nos salvar. Ele quer nos resgatar, mas como Ele pode nos perdoar? Como que Ele pode inocentar pessoas que são culpadas do seu pecado? Restaurar sua comunhão com essas pessoas sem manchar a sua própria retidão e justiça? Como pode um juiz que é justo inocentar criminosos culpados? Seria de alguma forma possível? Não. Deus, ele resolve esse dilema do perdão a pecadores por meio da justificação. E justificação é o ato da graça de Deus em nos perdoar dos nossos pecados. É o ato da graça de Deus em nos tornar justos diante dele, e nos reconciliar consigo mesmo, e nos trazer de volta aquele propósito original de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. E é justamente a morte de Cristo na cruz que providencia para nós o justo pagamento da conta do nosso pecado. É a morte da cruz que providencia para nós justificação. É a justiça de Cristo sendo imputada a nós e recebida apenas pela fé. Romanos 5, versos 8 e 9, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, quando nós olhamos para a crucificação, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, quando nós olhamos para a sua morte, para o sangue derramado no Calvário, isso aponta diretamente para a má notícia. Nós temos a boa notícia na morte providenciada, mas ela aponta para a má notícia. A má notícia é o quê? O nosso pecado é algo sério, é grave. Olha o preço que foi pago. Reparem o que foi necessário realizar para resolver o dilema do perdão de Deus aos homens. O pecado não é uma coisa banal. O pecado não é algo corriqueiro, como muitos pensam. Como muitos até falam, um pecadinho não faz mal a ninguém. Como não faz mal a ninguém? Olhe para Cristo na cruz. Como que o pecado não faz mal a ninguém? O pecado é sério, é grave, é terrível. Por que eu sei disso? Porque eu olho o preço que foi pago. Eu olho para o Filho de Deus moído, esmagado na cruz. E aí eu vejo o quão terrível é o meu próprio pecado diante do Senhor. Foi o meu pecado que levou Cristo para a cruz. Se a gente aqui se sente até mal, quando estuda profundamente a crucificação e sofre, foi por causa do meu pecado, do seu pecado, do pecado de cada um daqueles que Cristo veio resgatar. Entretanto, queridos, essa era a única maneira de Deus salvar pecadores sem macular o seu caráter completamente justo. É por isso que a crucificação de Jesus não é somente necessária, mas ela é indispensável para nós, pecadores.
É o único caminho. É o único meio de sermos restaurados, de sermos redimidos. É apenas através do sangue de Jesus. É a sua morte que nos traz a paz. Paz com Deus, o nosso Criador. E saber disso, queridos, causa em nós uma reação que é até curiosa. Nós olhamos para Cristo sendo crucificado como um criminoso, sendo torturado, sendo humilhado, sofrendo de uma forma que nós jamais vamos sofrermos. E isso nos entristece. Nos causa até certa repulsa, revolta. Mas por outro lado, essa mesma morte, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, nos traz esperança. De alguma forma ela nos traz alegria. Porque nós não estamos mais perdidos. Existe uma maneira de sermos salvos e isso é maravilhoso. Tradicionalmente nós fomos criados numa cultura cristã. Se reparar, nós comemoramos muito mais intensamente o Natal, que é aquela data que nós comemoramos o nascimento de Jesus, do que qualquer outra data do calendário cristão. O Natal ele é especial para o cristão e ele comemora de uma maneira especial. Celebrar o nascimento do Filho de Deus é algo realmente que deve ser comemorado. É o milagre da encarnação do Verbo. O milagre de Deus se fazendo homem andando entre nós. Mas, queridos, de nada adiantaria Deus ter vindo ao mundo, ter descido do céu a nós e ter subido sem providenciar o pagamento. Se nós tivéssemos o nascimento de Jesus, mas não tivéssemos a sua morte, nós permaneceríamos perdidos, mortos em nossos delitos e transgressões. E é por isso que nós, como igreja, e aí cada igreja tem a sua tradição, mas nós aqui todo mês celebramos a morte por meio da ceia do Senhor. Na ceia nós celebramos o sacrifício de Jesus por nós. Nós celebramos o fato que Deus se ofereceu. Deus se entregou. Deus enfrentou a morte no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue em nosso favor. O justo no lugar do injusto. A crucificação é necessária. O texto de hoje deixa muito claro que essa sempre foi a vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus salvar homens dos seus pecados. Sendo que a única forma de resolver esse dilema, resolver esse problema, é providenciando a devida retribuição, o devido salário que o pecado trouxe ao mundo. Por isso foi necessário que o justo tomasse o lugar de muitos injustos na cruz de Cristo. A gente lembra Isaías 53 novamente, verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Segundo o relato bíblico, a cruz é necessária. A cruz é indispensável para a salvação. É isso que a Bíblia afirma. Agora, a salvação providenciada por meio do sacrifício de Cristo, ela só tem efeito prático na sua vida se ela for necessária para você. A Bíblia deixa claro, a cruz era necessária. Era o devido pagamento. Jesus morreu pelo pecado. Agora, isso só tem efeito na sua vida se, para além da Bíblia afirmar, você também crer nisso. Você reconhecer que a Bíblia, que a cruz de Cristo, ela é necessária para você pessoalmente. E este é o ponto mais importante da nossa reflexão. Eu quero que você pense sobre isso agora. Quando você pensa no sofrimento de Jesus, na sua crucificação,
Você reconhece que isso foi necessário? Mais especificamente, você reconhece que foi necessário para você de forma pessoal? A crucificação, ela é necessária para você? Você crê que precisa da cruz? Esse é o ponto. Porque se não houver reconhecimento do seu estado como pecador, se ainda em você houver alguma mancha de glória pessoal, no sentido de que, mas eu não sou tão mal assim. Mas talvez eu mereça ser salvo mesmo, porque olha a minha vida, eu nunca fiz mal para ninguém. Se você pensar assim, por mínimo que seja, ou até mesmo, eu sempre fui um cristão fervoroso. Eu sempre frequentei a Bíblia desde criancinha. Eu sempre fui com meu pai, eu sempre orei antes das refeições. Deus não vai me condenar por isso. Se você pensar assim, a cruz, ela não será mais necessária. Ela será acessória. A cruz, ela precisa ser indispensável. Você tem que olhar e pensar, não tem outro caminho. Não tem, eu não posso fazer nada. É apenas o sangue. É somente o sangue que me purifica. É somente isso que me traz perdão. Nada do que eu faça vai resolver a minha situação diante de Deus. E aí, irmãos, no momento que você crê, no momento que você realmente entende o seu pecado e você reconhece que Cristo é a única forma, então saiba de algo que é extremamente valoroso. Creia nisso. Jesus veio ao mundo para morrer por você. Por você. Ele veio com o seu nome em mente. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Ele veio com o seu nome na cabeça. Ele sabia exatamente quem eram os seus. E ele sofreu tudo aquilo por isso. Ele sofreu por você pessoalmente. Ele optou em seguir pelo caminho da cruz para lhe salvar. E aí eu pergunto, você tem ainda alguma dúvida do amor de Deus? Você tem ainda alguma dúvida do seu cuidado? Como poderíamos duvidar do bem que o Senhor nos tem? Como poderíamos ainda questionar se o maior dos nossos problemas já foi resolvido? O resto, queridos, não importa o que aconteça na nossa vida, o resto é secundário. Não tem importância, não tem valor diante do preço que foi pago por nós. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, o que dizer, Senhor, diante de Ti e do Seu amor que nos constrange, Pai? O que dizer, Senhor, diante do preço que foi pago pelo nosso resgate? Só podemos agradecer, Senhor, nós só podemos nos humilhar diante de Ti e reconhecer, Pai, nós não merecemos. Nós jamais merecemos qualquer ato de bondade da Sua santa presença. Mas aprove o Senhor nos salvar. O Senhor desejou resgatar homens pecadores da sua miséria e restaurar o propósito pelo qual nós fomos criados. Glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. Pai, que possamos realmente render vidas à glória a Ti, Senhor. Render vidas que Te glorifiquem. Render vidas que demonstrem de forma prática que nós olhamos para a cruz e percebemos o valor daquilo que foi pago por nós. Que a gente não seja daqueles que menosprezam ou diminuem o pecado e suas consequências na nossa vida. Mas que a gente faça uma verdadeira guerra contra ele, porque nós entendemos, Pai, o quão grave ele é por conta do preço que foi pago. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas dificuldades. Nos conserva, Pai, com espíritos guerreiros e fortes, Senhor, nessa batalha que é do dia a dia. Muitas vezes contra o nosso próprio coração, que insiste em nos enganar, que insiste em nos atrapalhar. Nos ajuda, Pai, a sermos crentes fiéis a Ti, Senhor.
Nos ajuda, Pai, a de fato, Deus, reconhecer que nós não temos nada de bom a lhe oferecer e que tudo aquilo que nós precisamos já foi providenciado em Cristo, na sua cruz. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por esse teu sacrifício que nos traz a paz com o nosso Criador. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.